Fala nação santista, chique na bota, eu sou Diego Tenório e esse é o seu canal Santos Eterna Paixão, o canal que fala do peixão. Então, você já sabe, né? Se você gosta do Santos, simpatiza com o Santos, quer ficar bem informado sobre notícias e obviamente também ter opiniões referente ao Santos, que não é tão divulgado na mídia assim como os demais clubes paulistas, esse é o canal. Então, já aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho também para que você possa receber as notificações de todos os vídeos. Vídeos 2 vezes na semana é garantido, tá bom? Outras vezes pode ser esporádico. Então, eu sou o Diego Tenório e vamos para mais um vídeo. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre a derrota do Santos para o Audax Italiano, o que eu considero, particularmente falando, um assalto em duas etapas. Primeira, pela expulsão do zagueiro Joaquim. E segundo, o que estão fazendo, está em alta recentemente essa questão do caso do racismo, né? Que aconteceu também com o zagueiro Joaquim e também com o nosso atacante Ângelo, né? Que depois ao final do jogo acabou dando uma entrevista. Então, se você se interessou, já clica aqui, deixa o seu like e vamos pro vídeo. Bom, gente, para falar sobre o jogo, eu peguei uma matéria aqui que saiu do GE que tem por título o seguinte: Análise, erros do árbitro e expulsão de Joaquim mascaram bom futebol do Santos no Chile, o que é uma verdade. O Santos vinha jogando bom futebol até os 42 do segundo tempo, quando aconteceu a expulsão do zagueiro Joaquim, infantilmente falando, né? Não teve cabeça, não soube se portar diante da catimba do adversário. Mas vamos lá, né? Vou ler a matéria para vocês. Diz o seguinte: o Santos está em situação complicada agora na Copa Sul-Americana. No Chile, o time foi derrotado pelo Audax Italiano pelo placar de 2-1. Pois é, o Santos perdeu para o Audax Italiano, né? Em um jogo marcado por erros de arbitragem e também pela agressão do zagueiro Joaquim a um adversário, no caso o Sousa. Foi muito infantil, mas vamos lá. Os dois fatos sobrepõem um bom futebol que vinha sendo apresentado pelo Peixe. Do início até o minuto 42 do primeiro tempo, o Santos foi dominante. Realmente o Santos trocou passes, ganhou o campo do adversário, teve seus volantes que acabou subindo para o ataque, tanto é que o primeiro gol foi do Camacho, né? E viu uma boa atuação do Ângelo e também do Daniel Ruiz, que veio com grande expectativa, mas não vinha apresentando um bom futebol e nesse jogo começou a jogar pelas beiradas e mostrou um bom futebol juntamente com o Ângelo ali. E a sensação era de que o time venceria aí com tranquilidade, o que eu também pensei. Mas vamos lá, continuando a matéria. A partir dali o árbitro inverteu o lateral, expulsou o Azul, é uma verdade, né? Expulsou o Azul, gente, né? Que é chefe dos preparadores de goleiros. Um absurdo, né? Só por fazer uma reclamação. Mas vamos lá. E no mesmo lance deu um cartão amarelo para Joaquim, sendo que naquele momento Joaquim havia sofrido um pisão do adversário, sem ser feito absolutamente nada. Então o equívoco já começou aí. Porque o roubo, o equívoco, o assalto, eu costumo dizer, já começou aí o erro da arbitragem. Porque isso depois vai ter um peso lá na frente, que é o que diz a matéria seguinte. Daí em diante o Santos desmoronou. Praticamente na jogada seguinte, talvez irritado pela injustiça cometida pelo árbitro Cristian Ferreira com Y, diga-se de passagem, o zagueiro perdeu a cabeça e acertou uma cotovelada em Sousa. Foi infantil, né? E com certeza mereceu o cartão amarelo, consequentemente por seu segundo amarelo, houve a expulsão. Então, Joaquim, fica aqui o recado, né? Cara, você é profissional, então você precisa saber que quando você vai jogar fora, ou em qualquer outro jogo, né? Vai existir a catimba do adversário, principalmente jogo sul-americano, né? Copa Libertadores, vai ter a catimba do adversário, que sabe que muitas das vezes o jogador brasileiro ele não tem aquela maturidade ou não se dá muito bem com isso. Infelizmente você caiu nessa armadilha, né? Fica a lição para que isso não aconteça outras vezes, porque você infelizmente, apesar de ter sido injustiçado no primeiro cartão, você acabou prejudicando o Santos e muito. Foi graças a você que logo após o Santos levou o gol. Na falta gerada na expulsão, o Audax Italiano, que até então era inofensivo, marcou o gol de empate ainda no primeiro tempo, por azar do Peixe. Concordo, mas dá pro João Paulo defender, hein? Vamos lá, o segundo tempo foi um jogo de ataque contra a defesa, verdade. O Santos com um a menos, começou a ficar difícil. Com o Santos sem válvula de escape e vendido na parte ofensiva, em uma falha individual o time levou o segundo gol e deixou o gramado derrotado. Falar do jogo sem citar os erros do árbitro e a expulsão de Joaquim é uma tarefa árdua e praticamente impossível. O Santos foi prejudicado em um jogo que fazia tudo certo, mesmo sem Lucas Lima, que estava poupado, e o Dodge também. Aquela comissão técnica
e com um esquema tático diferente, né? O time correspondeu muito bem. Verdade, o Santos entrou ali num 4-2-4. Eu particularmente achei que não ia dar certo, mas encaixou, deu liga. E o Santos tinha tudo para vencer se não fosse esse lance da expulsão do Joaquim e também o erro de arbitragem. Mas, claro, isso não justifica. Aliás, justifica sim, até certo ponto, né? Agora, uma coisa é claro, né, gente? Aqui eu vou quase que encerrar o vídeo. O Santos precisa se decidir o que ele quer. Porque assim, a gente assiste jogo, paga ingresso, sofre, né? E aí já depois da derrota já tem pessoas, vejo vários outros canais falando que a Sul-Americana não é tão interessante pro Santos, seria bom que fosse eliminado mesmo. Não, não seria bom. O Santos, todo campeonato tem que entrar, ele tem que entrar para disputar título, ele tem que entrar para mostrar o seu potencial, né? E diga-se de passagem, né, gente? O nosso time deste ano é muito melhor do que o time do ano passado. Então, assim, dá para brigar por alguma coisa. E se for para entrar, para não ganhar, é melhor nem disputar. É melhor nem disputar. É o nome do Santos, né? Que tá em jogo. Então, particularmente falando, eu não concordo. Eu vejo alguns canais falando que é melhor o Santos sair e focar no brasileiro. Eu não acho não, gente. Tudo paga bem, tem grana, é competição internacional, dá mais visibilidade pro clube, se torna um atrativo a mais para novos patrocinadores, então precisa sim ter um bom desempenho e precisa focar, né? Precisamos de um milagre, mas que o Santos precisa melhorar e focar também na Sul-Americana, precisa. Gente, outra coisa que eu gostaria de comentar, e depois, não neste vídeo, mas eu vou colocar um trecho no shorts da entrevista do Ângelo. O Ângelo, ao final do jogo, juntamente com o Joaquim, ele sofreu, ele disse, né, que sofreu ataques racistas da torcida do adversário, né? E isso ganhou um grande destaque justamente nessa semana, onde o jogador Vinícius Júnior também vem sofrendo com essa questão de racismo. E particularmente falando, eu acho uma idiotice, né, cara? Nós estamos no ano 2023 e ainda tá falando sobre isso, é algo muito chato, né? Ainda mais no nosso time, né? No nosso time, o time que onde teve o maior jogador de todos e que era negro, que foi Pelé. Eterno Pelé. Então, assim, Pelé eterno. Gente, não dá pra admitir isso, sabe? Estamos no 2023, não é uma cor que vai definir as pessoas. E quem acha que a cor define, tá totalmente errado, cara. Mas não adianta ficar fazendo hashtag, não adianta ficar entrando com faixinha em campo, não. A Conmebol tem que punir, a CBF também, sabe? Precisa ter atitude, né? Tira o time de campo. Foi o que o Oder falou na entrevista. Se eu ouvir, eu tiro o meu time de campo. E tá certo. Acredito que a CBF tem que dar esse apoio para os clubes brasileiros, né? A Conmebol precisa tomar uma atitude. Identificou quem fez os atos, né? Nunca mais tá banido do estádio. Mas além disso, né? O clube tem que ser eliminado, seja ele qual for, tem que ser eliminado da competição, porque só aí o torcedor vai começar a pensar 1000 vezes antes de ter um ato como esse. Por quê? Porque ele não vai estar somente se prejudicando, ele vai estar prejudicando o seu clube, que ele tanto ama, que ele tanto acompanha, né? Porque futebol, gente, está deixando de ser entretenimento e isso não pode. Futebol é entretenimento, não pode se tornar a rivalidade a esse ponto, né? Isso é desumano o que vem acontecendo. O que está acontecendo lá na Espanha com o Vini Júnior, o que aconteceu com o Ângelo e com o Joaquim aqui, não se faz. Isso não se deve acontecer. E a gente não pode achar que é simplesmente normal, que ainda existe ficar falando. Não. Precisa tomar atitude para hoje, para agora. Eu não admito, tenho muito orgulho de ser descendentes de pessoas negras e também não admito as pessoas acharem que é normal, né? Ainda assim tem algumas pessoas, não é normal. Não é normal, somos todos iguais. Somos todos iguais. Principalmente perante a Deus. Então, não concordo com isso, o Santos precisa se posicionar, o Santos emitiu uma nota, mas é muito pouco. Precisa se tomar atitude. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fui!